Então veja, é um erro que você não pode cometer esse erro, tá? Porque esse erro, ele é um erro assim muito negativo, tá? Aí pergunta, por que a pessoa não quer fazer provas? Por que a pessoa não quer conhecer o inimigo dela, fazer provas antigas, conhecer o campo de batalha, simular o tempo, né? Ver o que é cobrado em biologia, o que é cobrado em química? Muita gente fala, o que eu tenho que estudar? O que a prova pedir de você. Não o que o professor do curso de biologia falou, o que a prova cobra de você, o que a prova está pedindo de você, o que está escrito no edital. E aí o que acontece? Muitas vezes o aluno, né, ele estuda de forma tradicional. E o que o estudo tradicional fala? O estudo tradicional brasileiro, do sistema educacional brasileiro, que faz o Brasil ser o pior sistema educacional do mundo. Dá um Google lá depois. Veja quais são os piores países do mundo em educação. O Brasil está lá entre os piores. Então, o vestibulando em medicina, ele insiste em seguir esse método tradicional. Então, o que eles falam para você? Ó, você tem que ganhar a base teórica primeiro, ganha a base teórica, veja as videoaulas, faça 10 questões depois da aula, faça o resumo colorido, e aí depois que você aprender todos os conteúdos, você vai fazer um simulado para testar os seus conhecimentos. Aí eu pergunto para vocês, como que uma criança que nasce nos Estados Unidos aprende inglês? Vamos lá pessoal, fica junto comigo, vamos lá, presta atenção. Como que uma criança que nasce nos Estados Unidos aprende inglês? Assinando o curso de inglês brasileiro? Estudando gramática? Vendo videoaulas? Hein pessoal? Como é que a criança aprende a falar inglês? O cara nasceu nos Estados Unidos, ele não sabe inglês, nasceu aqui. Como é que esse cara aprende inglês? Ele assina um curso lá no Brasil, ele demora 5 anos, 6 anos fazendo curso, estudando verbo to be. Como é que essa criança aprende? Ela ganha a base primeiro, ela ganha a base, ela vai ler o livrinho para ganhar a base, ela vai ver uma videoaula no YouTube para ganhar a base. O processo cognitivo, o processo cerebral para você aprender inglês, para você aprender medicina, para você aprender matemática, para você aprender espanhol, para você aprender italiano, para você aprender francês, para você aprender uma técnica cirúrgica, para você aprender a farmacologia, que é um conteúdo muito importante na medicina, é o mesmo processo cognitivo. Por isso que eu trouxe esse exemplo da criança. É o mesmo caminho neuronal, é o mesmo estímulo cerebral. Então veja bem, a criança aprende o inglês praticando. E aí vocês acham que ela vai falar corretamente? Vamos lá pessoal. Ela vai falar as palavras da forma correta? Ela vai saber toda a questão gramatical, as estruturas, as frases? Como é que é o início dessa criança? Comenta aqui pra mim. Vamos lá, é importante que vocês participem da aula, tá? Comenta aí. Deixa o like. Eu vi que muitas pessoas estão aqui assistindo, o cara não deixou o like. Eu parei tudo que eu estava fazendo para vir aqui fazer essa aula e o pessoal não deixou o like. Então, deixa o like, isso é um sinal para mim. Ó, o Matias, não, é errando que se aprende. Perfeito. Então, essa criança, meus queridos, o cara vai errar, ele vai falar uma palavra errada, ele vai conjugar o verbo errado. Em vez de ele falar no passado, ele vai conjugar o verbo no futuro. Essa criança vai ter vários erros. A pronúncia dela não vai ser correta. E aí eu pergunto para vocês, quando essa criança erra, ela comete vários erros. Ela fala uma palavra errada, ela conjuga o verbo errado. Como que é o feedback do pai e da mãe? Que seriam os professores. Como é que é o feedback do pai e da mãe quando essa criança fala uma palavra errada? Como é que é o feedback dos pais? O que vocês acham? O pai vai xingar a criança? Vai maltratar a criança? Vai ofender a criança? Ou ele vai ficar feliz por cada palavrinha que a criança fala? O que vocês acham? Tem alguém que é pai aí ou que é mãe? Comenta pra mim saber. Fica feliz, né? Dá um feedback de felicidade, parabéns que você falou. E dá um carinho, e dá uma dopamina para a criança, né? Fica feliz, fica motivado, entendeu? Não fica corrigindo a criança. Vai só dar feedback para quê? Para estimular a criança a falar cada vez mais. Porque é errando que você aprende. Ninguém nasce sabendo. Pega um cirurgião, um neurocirurgião, um cirurgião do cérebro. Esse cara não nasceu sabendo neurocirurgia. Ele estudou, ele errou, ele aprendeu. Ninguém nasce sabendo. Então por isso que eu falo que é um grande erro que constrói a reprovação do vestibulando de medicina é seguir um método tradicional.
Porque o método tradicional fala que você não tem que praticar, você tem que ganhar a base teórica primeiro. Só que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele só vai aprender aquilo que você não sabe. Então, quando você vê a videoaula, o professor passa um monte de informação, aí o cérebro, preguiçoso do jeito que ele fica pensando, eu não vou guardar essa informação aqui, nem sei se você vai ser cobrado na prova, nem sei se esse pedaço do conteúdo vai ser cobrado na prova. Aí ele guarda a fofoca do BBB. Ele guarda a fofoca do famoso. Por quê? Porque aquilo dá prazer, dá motivação. E geralmente o estudo está associado com ansiedade, com depressão, com estresse. Agora, quando você lê uma questão e você não sabe fazer, você estimula o teu córtex pré-frontal, a estrutura mais sofisticada do cérebro, córtex pré-frontal. E ele faz o quê? O que o córtex pré-frontal faz? Ele faz funções executivas. Atenção, raciocínio lógico, tomada de decisão, a linguagem, resolver problemas. Então você está ali lendo a questão, você não tem base, você não sabe a questão, mas você está lendo a questão e você está o quê? Está estimulando o teu cérebro. Como é que eu resolvo isso? A mesma coisa a criança. A criança está lá, ela não entende nada do que os adultos estão falando, mas ela está estimulando o córtex pré-frontal. Ela está tendo o quê? Atenção seletiva. A atenção é o coração da aprendizagem. Tem uma neurocientista, né, que é uma das referências bibliográficas dentro do método Atleta da Mente 3.0, que se chama, ela é britânica, ela se chama Stella Collins. Ela é a maior autoridade no mundo em educação. Ela dedicou toda a vida dela para entender como que as crianças aprendem. E o livro dela é uma das referências para o meu método de estudo chamado Atleta da Mente 3.0, versão Estados Unidos. E a Stella Collins, ela fala isso, ela defende isso, que a atenção é o coração da aprendizagem. Então, eu estou aqui passando esse conteúdo para vocês, eu estou 100% aqui, eu estou com o máximo de atenção. Por quê? Porque tem centenas de pessoas aqui me assistindo. Então, eu estou com o máximo de atenção. E quando você está fazendo a questão, você tem o máximo de atenção, porque você tem um problema para resolver que você não sabe. Você não sabe a fórmula, você não sabe o número, você não sabe a unidade de medida, você não sabe o conceito, você não sabe o raciocínio. Só que isso faz o quê? Faz chamar a atenção. Porque é errando que se aprende.